participa da disciplina, as pessoas que estão chegando para essa aula hoje. Essa é uma aula muito especial, não só pelo tema, mas porque também ela é uma aula, vamos dizer assim, em família também, né? Nós vamos ter o prazer de contar com a presença do Caleb Faria Alves, que é doutor em Sociologia pela USP, atualmente é professor do Departamento de Antropologia aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisa na área de arte e, mais recentemente, também sobre escrita e leitura, ministra disciplinas nessa área, e também é escritor e poeta. Então, e pai da Violeta, como vocês podem ver. Eu vi que a Clara está aqui também, acabou de entrar, e pai da Clara também. Então, é um evento, em alguma medida, em família. Nós vamos nos revezar no colo ali da pequena. Normalmente, enquanto eu ministro disciplina, Caleb fica com ela. E hoje, enquanto eu falo, ele fica com ela. E quando ele fala, eu fico com ela. Então, já peço desculpas que em alguns momentos eu vou sumir da tela. Então, como eu vinha dizendo antes, nessa nossa conversa mais informal, essa aula específica de hoje, essa aula aberta, tem como tema como ler uma teoria, né? E ela faz parte de um contexto mais geral, que é o de uma reflexão sobre os múltiplos sentidos, os múltiplos usos, as múltiplas dimensões de uma teoria social, de uma teoria sociológica. Tem como intuito mais geral fornecer esse mapa para que a gente possa se situar nesse universo, que é um universo tão complexo. Se situar e também sermos capazes de manejar a teoria nas nossas atividades de pesquisa. E uma das questões que se coloca quando a gente está diante do processo de formação da nossa trajetória intelectual, mas também, sobretudo, no momento de escrita de um projeto de pesquisa, de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, como se lê uma teoria, né? Isso não é uma questão nem simples e nem óbvia. A partir de... E outra coisa, como a gente maneja, como a gente escreve também uma teoria, né? Todo o trabalho na área das ciências sociais demanda uma elaboração teórica, demanda que a gente dialogue com teorias existentes e também produza as nossas próprias teorias, os nossos próprios discursos sobre a realidade. Então, durante uma atividade de pesquisa a esse respeito, né, eu me deparei com reiteradas afirmações de que a chave para que se possa escrever e produzir teoria era ler teoria. Não apenas ler teoria, mas ler, inclusive ficção. Isso é um tipo de recomendação que apareceu em muitos textos, inclusive nos textos que eu indiquei como referência para a turma, né, para a aula de hoje, tanto o texto do Charles Lemmert como do Richard Swedenborg. A relação entre escrita e leitura, ela é sempre colocada como indissociável. E a importância da dimensão da imaginação, da criação, né, são considerados elementos centrais. Eu queria apenas ler para vocês um pequeno trecho de uma entrevista que eu fiz para o projeto Talking Theory, em que a Anne Rawls, é uma autora que eu já trouxe nas últimas aulas, ela fala alguma coisa sobre isso, né? Ela diz, respondendo essa pergunta sobre como ensinar e como aprender teoria. Ela diz, respondendo a sua pergunta, até devemos ensinar os clássicos, mas como devemos ensinar? Em primeiro lugar, devemos ensinar a ler. Não devemos dizer o que está nos livros. Devemos pedir que leiam os livros. Então, mostrar como certa visão de mundo, como a visão de mundo americana, por exemplo, está formada a partir disso. Colocamos um parágrafo no quadro e discutimos a partir disso. Tento ensinar a pensar, a ler. Ensinos clássicos, ensinos contemporâneos, mas sempre a partir de fontes primárias.
para mostrar como os próprios clássicos também leram, de modo a que nós possamos perceber que não estamos simplesmente lendo o que o autor disse, mas o que você está fazendo com que ele diga. E só mais um último trecho, respondendo a mesma pergunta, o Charles Lambert, que é um dos autores que a gente está trabalhando como referência para essa aula, diz o seguinte: para desenvolver a imaginação sociológica, precisamos colocar a questão: o que está por trás de cada história? O que está por trás da desigualdade social? Mas como ensinar a imaginação? A resposta é muito simples. Devemos ensinar livros de literatura. Precisamos ensinar o valor da imaginação, o valor de se contar histórias. Porque toda teoria é um tipo de ficção. Enfim, esses dois autores com os quais nós estamos trabalhando mais diretamente, o Swedberg e o Lambert, eles nos convocam a uma relação de criação com a teoria, né? Que passa, de novo, por essa experiência da leitura antes da escrita, mas, ao mesmo tempo, também fala da importância de se escrever para que se consiga ler. Então, considerando a centralidade desse processo de escrita e de leitura, eu penso que é indissociável a gente desenvolver uma reflexão sobre isso e desenvolver técnicas, desenvolver uma relação de apropriação com esse universo. Porque, dessa constatação de que imaginação é central, o que a gente faz com isso? Né? Como é que a gente se apropria praticamente desse conjunto de, vamos dizer, conselhos? Então, para tentar responder a esses desafios, para tentar um pouco dar conta dessa dimensão que é tão central no nosso ofício, acho que nada melhor do que um escritor para poder falar disso, né? De alguém que vem pesquisar essas questões. Então, por isso eu passo a palavra para o Caleb, enquanto a gente faz a troca aqui da pequena. Passo a palavra para o Caleb, a quem eu agradeço muitíssimo por se dispor a ter esse momento aqui com a gente. E depois sintam-se à vontade para a gente discutir, conversar, etc. Né? Então, muito obrigada. A palavra está contigo. Muito obrigado, Raquel. Muito feliz do convite. Sobretudo porque eu estou encontrando aqui pessoas muito queridas. Estou muito feliz. Clara. Aliás, está aqui Clara, eu, Violeta, e a Raquel. Faltava o gato, mas vocês viram que a gata passou em frente à câmera. Então, estamos todos aqui juntos. Não estou vendo todo mundo ao mesmo tempo, estou me atrapalhando um pouquinho com o Meet, mas enfim. A Vitória, que bom ver você. A Renan, a Júlia, tudo bem? Está devendo umas receitas. O bolo de coco eu mandei. Tá. Momô tá também, que alegria. E outras pessoas que eu conheço também, não vou conseguir citar todo mundo, porque eu não consigo abrir as datas. Bom, muito bom estar aqui com vocês, um grande prazer. E espero estar à altura do pedido que a Raquel me fez. E espero também não chover no molhado para vocês. Tentar comentar com vocês algumas coisas que a Júlia participou de algumas aulas minhas, né? Nós temos uma disciplina juntos. Então, algumas coisas que falarei aqui, trabalhei nessa disciplina. Vou tentar aprofundar e condensar alguns aspectos mais. Eu queria começar direto mostrando para vocês um texto, porque para falar sobre leitura, melhor é falar, claro, com o texto na mão. Eu queria começar com um exemplo e, a partir desse exemplo, extrair uma série de consequências e de questões. O texto que eu gostaria de trabalhar com vocês é um texto do Giddens, Consequências da Modernidade. Eu escolhi esse texto por várias razões. Uma, porque é um texto muito lido. Giddens é um dos autores mais lidos nas ciências sociais contemporâneas. Porque vocês são mais ou menos familiares ao texto também.
E eu não queria propriamente discutir o conteúdo, eu queria discutir com vocês a sua estratégia de escrita. Né? Como é que o Guide se organiza e expõe suas ideias no texto? Queria começar aqui, como é que eu compartilho a tela? Eu estou chamando essa técnica aqui. Eu não sei como é que volta. Tudo bem? Estamos chegando ao texto? Alguém diz que sim, pelo amor de Deus. Sim. Eu olho o texto e não vejo a cara de vocês. Estamos sim. Vou deixar ele. Se alguém pôs no chat aqui. As pessoas acho que disseram que sim. Então vamos ao texto. Ups. Queria começar lendo com vocês esse parágrafo. Um parágrafo aleatório no meio do texto. No todo... Desculpa. Não, vai. No todo, o lado da oportunidade da modernidade foi mais fortemente enfatizado pelos três fundadores clássicos da sociologia. Tanto Marx como Durkheim viam a era moderna como uma era turbulenta. Mas ambos acreditavam que as possibilidades benéficas abertas pela era moderna superavam suas características negativas. Marx via a luta de classes como fonte de dissidências fundamentais na ordem capitalista, mas vislumbrava ao mesmo tempo a emergência de um sistema social mais humano. Durkheim acreditava que a expansão ulterior do industrialismo estabelecia uma vida social harmoniosa e gratificante, pegada através de uma combinação da divisão do trabalho e do individualismo moral. Max Weber era o mais pessimista entre os três patriarcas fundadores, vendo o mundo moderno como um mundo paradoxal, onde o progresso material era obtido apenas à custa de uma expansão da burocracia que esmagava a criatividade e a autonomia individuais. Ainda assim, nem mesmo ele antecipou plenamente o quão extensivo viria a ser o lado mais sombrio da modernidade. O que eu queria que vocês observassem nesse parágrafo é um estilo de escrita que é o estilo de escrita mais comum hoje em dia no meio acadêmico. Boa parte dos escritores, sobretudo dos Estados Unidos, escrevem assim. Em muitos lugares, se você não escrever através dessa fórmula, você não consegue ser publicado, você não é sequer lido. As traduções para o inglês traduzem textos que não são escritos com esse formato para esse formato. Ou seja, as frases elas são repensadas em função dessa exposição. Qual é a característica dessa exposição? A característica principal é que ela é toda estruturada em torno de um tópico frasal, em torno de uma colocação, de uma sentença, que aparece na primeira frase. No todo, o lado da modernidade, o lado da oportunidade da modernidade foi mais fortemente enfatizada pelos fundadores clássicos da sociologia. Pronto. O que ele faz nas frases seguintes? Ele está demonstrando aquilo que ele escreveu nessa primeira frase inicial. Ele simplesmente está dando corpo, ele está, de certo modo, exemplificando, dando corpo e certificando essa primeira sentença. De que esse lado da oportunidade foi fortemente enfatizado. Ele, nos parágrafos seguintes, nas frases seguintes, desculpa, ele justifica, de certo modo, essa sentença. Né? E o que ele faz na última? Na última, ele amplia, ele mostra consequências, ele ressalta desdobramentos dessa primeira frase a partir das provas, né, das certificações, dos exemplos que ele construiu nas frases intermediárias. Diz ele lá. Ainda assim, nem mesmo ele, está falando do Weber, antecipou plenamente o quão extensivo viria a ser o lado mais sombrio da modernidade. O que ele vai fazer no próximo parágrafo? Para dar um exemplo,
Todos os três autores viram que o trabalho industrial moderno tinha consequências degradantes, submetendo muitos seres humanos à disciplina de um labor maçante, repetitivo. Mas não se chegou a prever que o desenvolvimento das forças de produção teria um potencial destrutivo de larga escala em relação ao meio ambiente material. Preocupações ecológicas nunca tiveram muito espaço nas tradições de pensamento incorporadas na sociologia, e não é surpreendente que os sociólogos hoje encontrem dificuldade em desenvolver uma avaliação sistemática delas. O que ele faz? Ele está seguindo esse padrão, e ele segue esse padrão o texto inteiro. Ele vai dar um exemplo. Todos os três autores viram que o trabalho industrial moderno tinha consequências degradantes, né? O labor maçante repetitivo. Ele constrói uma frase intermediária na qual ele ressalta, retorna, retrabalha essas informações, dá exemplos, dá substância e uma quase conclusão. Né? De fato, preocupações ecológicas nunca tiveram muito espaço nas tradições de pensamento incorporadas na sociologia. Uma sentença mais ou menos concluída. Isso produz o seguinte efeito, inclusive. Quando eu olho um texto, eu sei onde estão as sentenças, ou seja, eu sei onde estão as afirmações, o que ele quer dizer. Eu sempre sei onde estão os exemplos, o material que ele está usando para dar suporte àquilo que ele disse. E eu sempre sei onde estão as frases que mostram a extensão daquilo que foi dito. Eu posso, inclusive, fazer uma leitura nesse sentido, e funciona, impressionante. Eu vou começar da primeira frase, do primeiro parágrafo dessa parte que estou lendo com vocês. Segurança e perigo, confiança e risco. Eu vou ler só a primeira frase. Prosseguindo em minha indagação sobre o caráter da modernidade, quero concentrar uma parte substancial da discussão sobre os temas segurança versus perigo e confiança versus risco. Todo, o lado da oportunidade da modernidade foi mais fortemente enfatizada pelos fundadores clássicos da sociologia. Para dar um exemplo, todos os três autores viram que o trabalho industrial moderno tinha consequências degradantes, submetendo muitos seres humanos à disciplina de um labor maçante, repetitivo. Um segundo exemplo. O que vocês viram? Que o texto do Giddens, e não é só do Giddens, se pegar o Giddens, se pegar a Bell Hooks, escreve assim. O primeiro parágrafo, a primeira frase dos parágrafos é pensada como um texto. É pensada como um texto que, se eu quiser isolar e ler independente do resto, eu consigo. Bom, eu estou mostrando isso para vocês, né, para dizer o seguinte. Nós imaginamos, normalmente, que a leitura de um texto acadêmico, que a leitura de um texto de teoria, mas outros textos também servem essa observação, ela deve ser feita de forma mais ou menos cumulativa. O sujeito tem uma ideia, tem um conjunto de argumentos, esses argumentos se encadeiam, eu começo no primeiro parágrafo, sigo num ritmo, vou até o fim, porque eu não entendi, leio de novo, procuro alguma base, algum recurso qualquer, e eu tenho ali, portanto, uma ideia desenvolvida. A maior parte dos escritores não escreve assim. Não só não escreve, como não espera ser lido assim. Eles escrevem pensando em múltiplas apropriações do texto. Em múltiplas apropriações, quero dizer múltiplas velocidades, múltiplas ênfases, múltiplas possibilidades de apreensão, começos diversos, seleção de interesses específicos. Quanto mais nós nos aproximamos de um padrão norte-americano de escrita, mais isso é verdadeiro. A Europa foge um pouco disso, mas ela tende, sobretudo nas últimas décadas, a repetir esse padrão também. Isso torna o texto muito plástico. O texto ele é muito... ele pode ser aprendido de maneiras muito distintas. Normalmente quem escreve através desse parâmetro também, escreve contando
que os primeiros parágrafos e os últimos, eles são especialmente sintéticos do que aconteceu no texto inteiro. Ou seja, você não tem propriamente uma ideia que começa e é desenvolvida de forma cumulativa. Você tem parágrafos síntese, tem parágrafos de expansão das ideias, você tem parágrafos, né, cuja substância que confirma a afirmação inicial é muito mais ligada à teoria, outros mais ligados a exemplos de campo, outros mais ligados a impressões gerais. Então, você tem uma possibilidade bastante grande e variada de apreensão e de atenção e de apropriação, portanto, do texto. Eu queria retomar com vocês... eu não estou me vendo, eu fico só do texto aqui, fico seguro. Alguém de vez em quando faz... por favor. Olha com vocês o primeiro parágrafo desse texto. Eu queria ler com vocês sem ter grifado, eu acabei grifando o texto. Me desculpem. Vamos lá. No que se segue, devo desenvolver uma análise institucional da modernidade, com ênfase cultural e epistemológica. Assim fazendo, diferencio-me substancialmente da maioria das discussões. Da maioria das discussões em curso, nas quais essas ênfases estão revertidas. O que é modernidade? Como uma primeira aproximação, digamos simplesmente o seguinte: modernidade refere-se ao estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que, ulteriormente, se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Isto associa a modernidade a um período de tempo e a uma localização geográfica inicial, mas, por enquanto, deixa suas características principais guardadas em segurança numa caixa preta. Esse parágrafo ele pede especial atenção. Esse parágrafo ele está dando para nós as pistas e as chaves de leitura do seu próprio texto. Ele está nos ensinando a ler aquilo que ele vai escrever. Esse parágrafo ele deve ser lido numa velocidade menor. Se possível, fazer aquele exercício que nos Estados Unidos muitos estudantes aprendem a fazer, é o close reading, que é você ler palavra a palavra, termo a termo. Você prestar muita atenção à articulação. Eu desenvolver uma análise institucional da modernidade com ênfase cultural e epistemológica. Então, ele vai fazer uma análise da modernidade, a análise dele tem uma ênfase. Né? É uma análise institucional com ênfase cultural e epistemológica. O que pensamos na modernidade? Bom, as pessoas colocam ênfases em muitas coisas, então. Ele está sugerindo aqui de forma subentendida. Não é o que ele vai fazer. Assim fazendo, diferencio-me substancialmente da maioria das discussões em curso. Ou seja, pouca gente faz isso. Ninguém faz. Só ele faz. Está dizendo que ele vai fazer uma coisa inédita. Ninguém fez análise institucional, né, com ênfase cultural e epistemológica. Ao contrário, no geral, essas ênfases estão revertidas. Não se faz uma análise cultural e epistemológica com ênfase nas instituições, algo assim. Por enquanto, estou elucubrando. O que é modernidade? Como uma primeira aproximação, digamos simplesmente o seguinte: refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que, ulteriormente, se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. O que ele diz nessa frase? Ele me deu um marcador de tempo e espaço. Ela é um estilo, um costume de vida, que nasceu no século XVII, a partir do século XVII, e acabou influenciando o mundo. Aí ele diz uma outra frase. Isso associa a modernidade a um período de tempo e a uma localização geográfica inicial. Mas, enquanto deixa suas características principais guardadas em segurança numa caixa preta. O que ele está me dizendo é o seguinte: ok, isso não tem nada a ver com a natureza da modernidade.
natureza, a modernidade é outra coisa, não é isso daqui. Nós temos uma tendência a confundi-la com um fenômeno marcado no tempo e no espaço, mas ele não é isso. Ele é outra coisa. É certo que ela passa, né, pelo costume de vida e organização social. Ingrediente importante. Isso não basta. Tem outra coisa aqui. Tem algo faltando. Só voltar aí. Melhorar. Ups. Uau! Melhorou? O que ele está dizendo é que tem alguma coisa faltando. Se a gente faz essa leitura bastante cuidadosa, ele está se diferenciando substancialmente, quase que diz, só eu faço assim, tem uma ênfase revertida. Né? Vamos recuperar de novo o que é modernidade. Não é um recorte temporal espacial, mas tem elementos, né? Pode se confundir com ele, mas não se reduz a isso. Okay. Hoje, no final do século XX, muita gente argumenta. Muita gente argumenta, já sei que ele discorda. Já sei que ele vai entrar em alguma coisa que é desconstruir. Já sei que ele vai associar esse hoje, no final do século XX, muita gente argumenta, né, com essa análise que quase todo mundo faz e que ele vai fazer diferente. Estamos no limiar de uma nova era. Eu já sei que ele discorda, não preciso continuar lendo para saber isso especificamente. O primeiro parágrafo me diz: a qual as ciências sociais devem responder e que está nos levando para além da própria modernidade. Ou seja, as pessoas aqui estão usando um marcador de tempo. Ele já me disse isso. Esse marcador de tempo não funciona. Ele está equivocado. Se o marcador de tempo está equivocado, mas existe um chamamento às ciências sociais, e as ciências sociais, né, tendem a responder. A ênfase não está na análise institucional da modernidade com ênfase cultural e epistemológica. Onde poderia estar a ênfase? Quais são os nomes que eu conheço mobilizados na descrição do período que estamos vivendo hoje? Eu também não preciso, né, me esforçar muito para pensar coisas como consumo, informação, pós-modernidade, pós-industrialismo. São esses termos que eu vejo rotineiramente sendo aplicados e construídos. Eu sei, portanto, não é isso que ele faz. Eu sei que todos esses termos confundem a modernidade com o recorte temporal e espacial. E sei que ele vai nos mostrar algo bastante diferente disso. Mas, adiante, né, uma estonteante variedade de termos tem sido sugerida para essa transição, etc. O estado de coisas precedente está chegando ao encerramento, aqui, aí ele cita, né, a sociedade de informação, a sociedade de consumo, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu queria mostrar, é que se a gente faz uma leitura bastante cuidadosa daquele primeiro parágrafo, se eu presto atenção e sei que tipo de esquema de parágrafo ele está construindo, eu quase que consigo preencher as lacunas por ele. Eu consigo, se eu parar para pensar um pouco, ok, ele vai dizer isso agora. É isso que vem. E eu não me decepciono. O Giddens não nos decepciona. Eu vou à última frase. Parágrafo, a perspectiva pós-moderna vê uma pluralidade de reivindicações heterogêneas de conhecimento, na qual a ciência não tem lugar privilegiado. Uma falência de conhecimento. Uma resposta padrão. Resposta padrão. Eu não preciso continuar a dizer o parágrafo para saber. Ele está de novo, né, falando desse todo mundo, do qual ele discorda, do recorte temporal, só que ele vai dizer outra coisa agora. Ele vai para o campo da epistemologia. Procurar demonstrar que uma epistemologia coerente é possível. Ok. O parágrafo anterior, ele fez isso em relação a uma característica mais, talvez, social, né? Eliminar de uma nova era. Aqui ele vai discutir, né, um conhecimento generalizado sobre a vida social. Para.
de compartilhar, compartilha de novo, porque algumas pessoas não estão conseguindo ver. Tá? Para e bota de novo. Vou compartilhar de novo. O setor técnico aqui me pediu... Permitir aqui. Pronto, voltei a ver a cara de vocês. Pronto. Agora coloca aqui grande. Perfeito. Uma resposta padrão. Um conhecimento generalizável sobre a vida social e padrões de desenvolvimento podem ser alcançados. Novamente, eu quero fazer uma abordagem diferente, desorientação, fomos apanhados num universo que não compreendemos, etc. Em vez de estarmos entrando num período de pós-modernidade, estamos alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas. Além da modernidade, podemos perceber os contornos de uma ordem nova e diferente, que é pós-moderna. Mas isso é bem diferente do que é atualmente chamado por muitos de pós-modernidade. Ou seja, ele já disse isso para mim no primeiro parágrafo. Há uma questão ligada ao estilo de vida, né? Há elementos que precisam ser trabalhados, mas eles não dizem respeito ao que é a modernidade. Então, eu estou próximo. Ele já tinha me dito isso. Mas eu vou fazer uma diferença que muda radicalmente a apreensão do fenômeno. Ok? As concepções que devo desenvolver têm seu ponto de origem no que chamei em outro lugar uma interpretação descontinuista. Ora, se todas as interpretações, ele me disse isso no primeiro parágrafo, né, erram porque interpuseram um marcador temporal, mas acertam, ele diz isso no final do parágrafo, em apontar que há alterações, que coisas estão acontecendo. Bom, onde está o problema, então? O problema está em enxergar a modernidade como algo como um contínuo. E, em oposição a isso, ele está propondo uma interpretação descontinuista. Vocês veem como ele desdobra o primeiro parágrafo, como ele o tempo todo reescreve o primeiro parágrafo. Como lendo o primeiro parágrafo, eu tenho uma chave de leitura, e é para isso que ele serve. Ele serve para me fornecer uma receita de como eu devo prestar atenção naquilo que ele está dizendo. Com uma primeira leitura cuidadosa daquela parte, simplesmente vai abrindo e vai descortinando e vai, né, orientando a minha leitura dos parágrafos seguintes, de modo que, novamente, eu consigo, né, antecipar. O último parágrafo, o 2, vale a pena ler novamente inteiro. Minha abordagem requer também uma breve discussão crítica de alguns dos pontos de vista dominantes na sociologia, que ele vai fazer mais adiante. Uma disciplina mais integralmente envolvida com o estudo da vida social moderna. Dada a sua orientação cultural e epistemológica, os debates sobre modernidade e pós-modernidade, em sua maior parte, não enfrentam as deficiências das posições sociológicas estabelecidas. É muito, muito difícil se encontrar, eu nunca achei, talvez tenha, no meio do texto, em final, começo, eventualmente você acha, mas um parágrafo que não tenha 3 frases. Boa parte tem 3 frases. Se tem mais, é exemplificando. Uma interpretação preocupada, principalmente com a análise institucional, contudo, como é o caso da minha discussão, deve fazer. Aqui vocês veem também o tamanho do ego do Giddens. Né? Uma resenha dessa primeira parte poderia ser: devo desenvolver, muita gente argumenta, estão todos errados, a resposta padrão está equivocada, as concepções que eu faço estão certas, a minha abordagem, usando o que eu faço, chegaremos à nova caracterização da modernidade. Embora ele seja um sujeito bastante vaidoso, ele consegue um estilo de escrita, um estilo de construção de texto, que ele é muito convincente, justamente na medida em que permite essa certa antecipação, muito bem construída e muito bem encadeada.
Eu não estou querendo discutir aqui com vocês se ele está certo ou se ele está errado. Se o texto é bom ou é ruim. Se as afirmações que ele faz são corretas ou erradas. Podemos argumentar muita coisa em relação a todas as afirmações que ele fez aqui. O que eu queria que ficasse perceptível é que o texto, na forma como ele é desenvolvido, ele constitui em si um argumento. A forma argumenta. De que maneira a forma argumenta? Na medida em que eu antecipo, na medida em que eu tenho uma chave de leitura, na medida em que ele me forneceu sutilmente, né, certos elementos a partir dos quais eu consigo encadear o pensamento dele, eu posso, mesmo que seja inconscientemente, né, mesmo que seja de maneira muito rápida, né, muito intuitiva e não clara, eu posso fazer uma leitura do texto do Giddens pensando, né, que ele está certo. Por quê? Porque eu estou certo. Como eu antecipei o que ia ser dito, e ele diz aquilo que eu antecipei, com base numa primeira frase, né, o texto me satisfaz, o texto me agrada, o texto me convence. Isso é uma estratégia muito comum. O Giddens usa muito bem essa estratégia de texto. Ele faz isso com muita competência. Eu queria mostrar mais algumas poucas características, né, do texto do Giddens, só continuando. Pois essa primeira frase, nós vimos aqui, a partir desse momento, né, ele está lendo, portanto, encadeando as primeiras frases, né, colocando as ênfases que ele deseja logo no começo, desenvolvendo os argumentos, etc. Como deveríamos identificar as descontinuidades que separam as instituições sociais modernas das ordens sociais tradicionais. Prosseguindo em indagação sobre o caráter da modernidade, quero concentrar uma parte substancial da discussão sobre o tema segurança versus perigo e confiança versus risco. Aí ele diz uma frase em seguida, primeira também, no todo, o lado da oportunidade da modernidade foi mais fortemente enfatizado pelos clássicos, já vimos isso. Para dar um exemplo, okay? O segundo exemplo é o uso consolidado do poder político, particularmente demonstrado em episódios do totalitarismo. Pode-se ver. O desenvolvimento do poder militar, como um fenômeno geral, fornece ainda um outro exemplo. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas quando a gente vai lendo as primeiras frases do Giddens, todas elas são substantivas, né? Pensadores sociais escrevendo no fim do século XIX, início do XX, não poderiam ter previsto a invenção do armamento nuclear. Todas muito sólidas. Essa aqui incomoda. Olha só. É a mais vaga e mais imprecisa. O desenvolvimento do poder militar como um fenômeno geral fornece ainda um outro exemplo. Ué. Eu li isso aqui, eu empaquei na hora. Essa frase, esse parágrafo, ele é feito para isso. O Giddens está construindo um texto. Ele me deu a chave de leitura. Ele me deu a chave de leitura, aplicou isso parágrafo a parágrafo. Ele fez com que eu construísse uma expectativa de texto. Uma expectativa de texto que eu encontro a cada parágrafo que ele desenvolve, a cada parágrafo que ele desenvolve, ele me agrada. Por isso, eu tendo a confirmar aquilo que ele está dizendo. E, de repente, ele vem com uma coisa que, opa, mexe comigo. Isso daqui não é falha. No geral, um bom escritor, quando faz algo assim, quando ele usa esse esquema, isso não é falha. O problema, isso não é um erro, claro. Ele fez de propósito. Ele quer que eu pare. Aqui, ele quer que eu leia o parágrafo inteiro. Ele construiu um parágrafo mais vazio, porque o exemplo que ele está dando aqui, ele é mais significativo do que os outros. Vamos ver. O desenvolvimento do poder militar, como um fenômeno geral, fornece ainda um outro exemplo. Tanto Durkheim viveram para
testemunhar os terríveis eventos da Primeira Guerra Mundial, embora Durkheim tenha morrido antes da conclusão do conflito. A guerra destruiu a previsão que Durkheim fizera de que uma ordem industrial pacífica e integrada seria naturalmente promovida pelo industrialismo, e revelou ser impossível acomodá-la dentro do esquema intelectual que ele desenvolvera como a base de sua sociologia. Weber deu mais atenção ao papel do poder militar na história passada do que Marx ou Durkheim fizeram. Mas ele não elaborou uma avaliação do militarismo nos tempos modernos, deslocando a carga de sua análise para a racionalização e a burocratização. Nenhum dos fundadores clássicos da sociologia deu atenção sistemática ao fenômeno da industrialização da guerra. Aqui, ele está fincando uma estaca. Ele está fincando uma estaca da sua posição. Ele está situando muito fortemente, de maneira mais peremptória do que antes, a sua distância, a sua diferença e a sua caracterização dos clássicos da sociologia. Novamente, marcando a sua diferença. Marcando a sua diferença e dando as razões. Seja porque testemunharam, mas não deram devida ênfase, não compreenderam totalmente o fenômeno, não compreenderam aquilo que deveria ser compreendido, e aqui está o erro de base que aparece no primeiro parágrafo que lemos. Ele está começando a introduzir uma ideia. Há um problema na natureza da caracterização da modernidade. Essa caracterização passa pelos autores clássicos, ela tem um ponto de origem nas ciências sociais, e o ponto está aqui. Finalmente ele me mostrou qual é. Sobretudo, não deu atenção sistemática ao fenômeno da industrialização da guerra. Vocês veem como é um texto, é impressionante como é redondo o texto que ele escreve. É impressionante como as coisas se encaixam. É um Lego o texto do Giddens. O texto, portanto, como ele é escrito para quê? Ele é escrito para criar no autor uma disposição de leitura. Ele é escrito para criar uma disposição de leitura, mas, e é isso que eu procurei colocar inicialmente, eu só encontro essa disposição de leitura se eu me desvencilhar da disposição a partir da qual eu abordo inicialmente um texto. Essa disposição, ela é uma disposição informada pela leitura ou de outros textos das ciências sociais, ou da literatura, ou do que for. Cria em mim uma disposição de leitura contínua, de leitura acumulativa, de leitura a partir da qual uma coisa se encadeia na outra, a partir de um sequenciamento. Não é isso que o texto me pede. Eu preciso, inicialmente, fazer um mergulho na estrutura dele. A partir do mergulho da estrutura, entender essas chaves de leitura e me apropriar plasticamente. Muitas universidades nos Estados Unidos, eu já escutei isso algumas vezes, seja em artigos, seja em palestras, gabam-se de que seus alunos, por exemplo, leem mais de 1000 páginas por semana. Dentro desse esquema de leitura é muito fácil. Se você só lê livros muito rigidamente organizados dentro dessa estrutura, é simples. Você lê o primeiro, o último parágrafo, lê as primeiras frases, de vez em quando vai para a última frase, que é o que você lê em seguida do parágrafo, volte e meia, pega um parágrafo inteiro para ler, desde que o exemplo, a questão te interesse. Isso aqui me interessa ver por que ele está argumentando. Como é que ele dá substância aqui. Mas se não, ele já me disse como ele está fazendo isso, eu passo batido. Eu consigo, em velocidades diferentes, a partir de ênfases diferentes, ler um texto numa velocidade muito grande ou recuperar aspectos muito específicos do texto a partir de uma leitura retroativa cirúrgica do próprio texto. Vocês veem que o texto ele pede, portanto, múltiplas atenções, múltiplas velocidades, ênfases, sistemas de organização,
Os parágrafos, eles não contêm propriamente encadeamento de ideias, não é só isso que eles contêm. Eles contêm chaves, eles contêm estruturas, eles convencem pela repetição, pelo paralelismo de parágrafos. Se eu coloco algo convincente como exemplo, 2, 3, 4, né, vezes seguidas, aqui o tempo aparece no primeiro parágrafo, tempo no segundo parágrafo, tempo no terceiro parágrafo, assinalado em verde, em vez de estarmos entrando no período, o tempo no quarto parágrafo, né, e o tempo fechando. Uma nova caracterização, ela é, em grande medida, a partir do tempo. O que isso produz em mim? Produz uma expectativa, né, desse elemento, e produz, se eu dou alguns exemplos bastante sólidos, uma confiança no autor, no tratamento desse elemento, e uma antecipação que, novamente, me satisfaz. Dessa forma, eu consigo, portanto, né, dar conta de uma quantidade, ou de prever, ou de voltar a uma quantidade de informações muito grande. Algumas outras características do texto do Giddens, do Giddens, né? O texto do Giddens, vocês veem, contém pouquíssimas adversativas. É difícil você encontrar, mas, porém, no entanto, são pouquíssimos. Como na primeira aproximação, mesmo quando ele discorda, ele diz, a maior parte acha, esse tipo de coisa. Ele tem duas adversativas no parágrafo do meio dessa introdução, que é aqui o mas e o ao invés disso. Ele usa de maneira muito precisa, muito econômica, né, e muito forte o adversativo. Há autores que não fazem isso. E por que ele faz isso? Porque o encadeamento de ideias presentes no Giddens é um encadeamento a partir de elementos sólidos, a partir de substâncias, a partir do concreto. Quando ele organiza o texto a partir do concreto, ele faz ele usa um outro recurso, que é me convencer pela aproximação material daquilo que ele está construindo. Eu vou... Deixa eu tirar minha tela aqui um pouquinho. Deixa eu ver a cara de vocês um pouco, não aguento mais. O ego do homem branco aqui, a Nina. Exatamente. É melhor. Ele está procurando, ele está fazendo uma aproximação que é o tempo todo material. Olá, não vou resistir a dizer um oi para a Nadine. Um oi para todos que chegaram, todas que chegaram um pouco depois. O que eu quero dizer com ele faz aproximações materiais, e esse é um outro elemento da força do argumento do Giddens. Ele não anuncia para o seu leitor o encadeamento que o leitor deve fazer dos parágrafos e das frases do texto que ele está escrevendo. Ele produz, a partir da menção de algo substantivo, né, uma simpatia, uma continuidade que faz com que você produza a ligação. Então, os parágrafos dele são sempre a modernidade, a maior parte dos autores, a descontinuidade, isso, aquilo. Ele sempre vai para o concreto. E poucas partículas. No entanto, porém, isso, aquilo. O pouco que ele usa é bastante estruturante, mas é pouco. Eu vou mostrar para vocês um exemplo contrastante, fica mais fácil. Vou pegar o Lahiri. Como é que o Lahiri começa suas frases? Do ponto de vista do conhecimento adotado nesse trabalho, é um de questionamento. Antes de tudo, questionar teorias.
mas praticar a cumulatividade, desse ponto de vista, parece-me, pessoalmente, vejo nessa estratégia intelectual a única maneira de se livrar dessa série de problemas, considerando as relações, muitas vezes, assim, em uma abordagem como essa. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo para mim como eu devo ligar um pensamento, um parágrafo no outro. Ele está dizendo, dito isto, vou te explicar o contrário agora. Ele diz isso para mim e ele explica o contrário. Bom, a relação entre aquele que eu disse anteriormente e esta, né, é a seguinte, é de decorrência. Então eu começo com, portanto, o Gibbs não faz isso. Bons autores, no geral, não fazem. Eles vão para as conexões materiais, substantivas. Marx, se vocês pegarem, ele é estupidamente concreto o tempo inteiro. Mercadoria tem valor de uso, valor de troca, desenvolve. Valor de uso é isso. Valor de troca. A mercadoria, quando começa a comparar os dois, ele vai à substância. Mas ele não diz, portanto, você pense isso desse assunto. Ele diz algo como, sei lá, eu coleciono pedras. Pedras são muito bonitas, eu adoro pedras, gosto de pedras. O mineral, a sensação do mineral me agrada, no segundo parágrafo. Eu construo uma relação de substância entre pedras e mineral. Eu não construí o seguinte, gosto muito de pedras, adoro suas cores, formas, etc. Portanto, leio bastante sobre pedras. O que eu fiz? Eu disse para o meu leitor que ele deve construir. Através da matéria, eu posso dispensar o portanto. Que é o que Gibbs faz. No geral, como Marx ou outros, como Durkheim, eles fazem isso. Eles vão à substância. Isso produz também um efeito importante na leitura. Produz um efeito importante na leitura, que é o fato de que eu sempre transito. Estou sempre transitando de um elemento concreto para outro. Ele está sempre me reposicionando, mas sem me dizer o que pensar, ele constrói a relação, né, por essa proximidade. Ele me diz, portanto, através do elemento, através da construção da frase, qual é a conexão entre os dois elementos. Ele diz, desculpa, ele é submedido. Deixa que eu chegue a essa conexão. Ele não escreve para mim qual é. Ele não me convida a pensar como ele. Ele elimina essa partícula e vai direto ao pensamento. De certo modo, se economiza e é mais convincente. E, com isso, eu economizo nas estruturas de pensamento. Eu economizo e tenho uma certa tendência a antecipar conclusões de maneira muito mais sólida, de maneira muito mais precisa do que normalmente ele faz. Bom, gente, já estou falando quase uma hora, isso? Eu não queria... A Raquel tinha me pedido uma hora, mais ou menos. 45. Eu vou falar mais uns minutos. Temos até as 4. Temos até as 4. Tá bom, não, você também depois participação das pessoas. De modo geral, eu queria só ressaltar alguns pontos agora. Primeiro deles, dado com a disposição em relação ao texto, construa uma disposição ligada à disposição do autor e depois critique. Porque senão você vai ser engolido pelo argumento dele, pela estratégia dele, sem ter consciência disso, né? E vai ser levado a conclusões que você não necessariamente concorda. Mas, num primeiro momento, procura a chave, né, e mergulha nela. A sua leitura rende muito mais, ela fica muito mais tranquila, muito mais fácil. Então, nesse sentido, crie, né,
Procure a disposição do autor. A segunda coisa, né? A leitura pede diferentes ritmos nas suas partes, nos seus conteúdos. No mesmo parágrafo, você pode ler com diferentes ritmos. Isso é sempre bom. Isso faz bem. Você pode retomar, pode ler o texto de várias formas. Lê as primeiras frases, lê as segundas, lê um parágrafo do meio, do começo, lê o primeiro parágrafo, o último e mais nada. Pensa que tipo de impressão o texto te provoca. Brinca com o texto. Se apropria do texto de maneira lúdica. Isso é muito bom. Isso é muito saudável. Perec publicou os direitos do leitor. Direitos de parar onde bem entende, de começar de onde bem entende, de largar a hora que quiser, de ler quantos livros tiver vontade, de ler um parágrafo de um livro e de outro ao mesmo tempo. Brinca com a leitura, brinca com os textos. Não precisa ser essa leitura sisuda, séria, contínua, parada o tempo todo. A leitura lúdica, ela vai mostrar muita coisa interessante para vocês. Outra questão ligada a isso. Compare frases, compare ritmos, compare parágrafos. O paralelismo, ele funciona muito frequentemente como argumento. Você tende, né, você cria expectativa inconsciente sobre tudo, você tende a acreditar no autor, a comprar o argumento dele. Outra coisa, aposte positivamente nos seus tropeços. Quando você não entendeu alguma coisa, quando alguma coisa te incomodou, eu não entendo, eu estou com dificuldade, eu não vi esse autor. Um bom escritor, ele fez aquilo de propósito, ele quer dizer alguma coisa para você ali. Presta atenção no que ele quer te dizer. Aguça o ouvido. Descartes dizia isso. Né? Ler um autor é como ter um amigo dentro de você, conversando com você, como se a voz viesse de dentro de você mesmo. É uma maneira muito bonita de ler. Escuta esse sujeito. Ele fez você tropeçar. Ele fez você ter uma dificuldade. Por que ele fez isso? O que ele... Leia isso, em vez de pensar, você tem algum problema. Faz. Procure na inconstância um significado. Esse é o ponto. Por último, né, se pergunta onde estão os argumentos na narrativa. Não só nas provas que ele dá, né, mas na maneira como ele constrói o texto. Na maneira como ele está dizendo. O que o texto produz de convencimento? O que ele traz, né, de prova, né, de convencimento nele mesmo. E preste atenção nos elementos estruturantes. Não por eles mesmos. Eles indicam hierarquias. E, normalmente, o texto ele tem um esqueleto. Né? Mas cuidado. Né? Cuidado porque esses elementos estruturantes eles servem muito mais para você depreender dali uma forma de organização e pensamento do que propriamente reduzir o texto a eles. Então, sejam muito atentos a isso. Cuidado também com estilos diferenciados, estilos de época. Vocês estão brincando aqui também para vocês, muito rapidamente. O Durkheim. O Durkheim é um autor também muito preciso, eu gosto muito do Durkheim, muito interessante. Mas ele tem um certo, por exemplo, empolamento de época. Ele não diz assim, ele não vai direto ao ponto. Vou pegar um parágrafo qualquer. Tá? De fato, os serviços que presta, a divisão do trabalho, são quase completamente estranhos à vida moral. Ou pelo menos só tem com ela relações muito indiretas, muito distantes. De resto, se analisarmos esse complexo mal definido que chamamos de civilização, isso é verdade, sobretudo. Ele não faz o mesmo uso que o Lahiri. Ele não está dizendo como eu devo encadear uma ideia na outra. Ele está indo ao elemento material, mas ele coloca o elemento material no fim da frase. Ele tem um certo... Em vez de ele dizer a divisão do trabalho, a questão da moral, ele vai fazer isso no fim da frase
e vai colocar uma produção bonita na frente. Vai dizer, de resto, né, eu gostaria de dizer para vocês, os serviços que essa concepção mostra, ele tem um certo, uma tendência, uma introdução daquilo que ele vai dizer. Não é que ele foge desse estilo. Esse estilo também, sobre o qual eu conversei com vocês, ele tem consequências também nos sistemas de tradução e em toda a política de publicações. Não só, por exemplo, muitas revistas nos Estados Unidos, eles só aceitam artigos escritos dessa forma, como muitos manuais são escritos dessa forma, como muitos dos autores europeus são traduzidos para esse esquema. Então, se você pega um livro norte-americano e compara com o original francês ou italiano, sobretudo francês e italiano, alemão, inglês, não saberia dizer. Mas você vê o que as frases estão reorganizadas dentro dessa estrutura, porque senão eles não leem. E vice-versa também. Eu abaixei o Giddens em italiano. É muito divertido, porque onde o Giddens põe interrupção de um parágrafo para o outro, só para dizer que, comparando com o inglês, a nossa tradução é muito boa, é muito fiel ao original. Mas o que os italianos fazem? Eles tendem a agrupar assuntos de maneira mais extensa e não pensar nesses marcadores tão curtos que o Giddens faz. Então, eles tendem a emendar um parágrafo no outro. Então, você está falando de tempo, tempo, então tempo emenda com tempo, está aqui, ele está no tempo. Ele vai embora, ele não quebra o parágrafo. Aí o Giddens introduziu epistemologia, natureza, aí ele quebra o parágrafo. Então, ele altera as quebras e as interrupções para nós. E com o texto, eu acho divertido de ler, fica engraçado, mas fica outra coisa, mais difícil de decifrar. Em blocos mais completos, né, que se esgotam mais intensamente. Diferentemente do texto norte-americano. Um pequeno assunto resolveu, pequeno assunto resolveu, pequeno assunto resolveu, pequeno assunto resolveu. Veio as primeiras frases, pumba, tem o texto pronto. É isso. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar. Há outras formas de escrita, claro. Né? Se você pegar, por exemplo, vocês imaginem a dificuldade que traduzir Pierre Bourdieu para o inglês. Deus nos acuda. Eles não sabem o que fazer com aquilo. Por isso, poucos textos foram traduzidos tardiamente, né, e muitos muito mal traduzidos. Porque simplesmente ele não se enquadra nesse esquema de escrita. Ele faz outra coisa. Inclusive, ele faz muita experimentação com texto. Ele experimentou textos só com depoimentos, experimentou textos com cadeamentos diversos. Os textos dele fazem algo que mais modernamente muita gente tem tentado fazer, que é não só juntar o objetivo e o subjetivo, o geral e o particular, né, na mesma frase, às vezes na mesma sentença, o dinâmico e o estático. Ele tenta fazer isso tudo, às vezes numa única frase curta. E leva um escritor ou um autor norte-americano à loucura. Não sabe o que fazer. E é um estilo bastante diferente. Há outros, portanto, há outras questões para pensarmos, mas eu quis fazer nessa conversa simplesmente deixar vocês conscientes e atentos a uns estilos mais utilizados, o mais frequente, o que tem hoje tido maior peso dentro das publicações acadêmicas. Era isso, gente. Espero que tenha sido de algum proveito. Super obrigada. Eu sou suspeitíssima em comentar e dizer do quanto achei extremamente interessante. Eu acho que seria bem legal a gente poder, enfim, circular um pouco a palavra, abrir para
perguntas, para trocas, né? Sobretudo considerando que a ideia é que essa aula tem um caráter prático, no bom sentido do termo, né? Que nos ajude a partir dessas recomendações, disso tudo que você chamou a atenção, nos ajude a transitar melhor pelos textos. Mas eu queria começar, vou fazer aqui o uso começar fazendo uso da palavra, e em seguida a gente passa para quem mais quiser falar. Que enquanto você falava, me voltou uma questão que, em alguma medida, é a questão. Eu só te pedi para fechar o microfone, senão dá eco aqui para mim. É uma questão com a qual a gente começou essa disciplina de teoria, né, e que agora, nessa sua fala sobre o texto propriamente dito, acho que é uma questão que volta. Você está chamando atenção para a existência de uma conexão muito direta entre o estilo da escrita, a forma como o texto é produzido, e aquilo que é dito, e a nossa possibilidade de acessar isso. Isso me fez pensar em duas coisas. Primeiro, o quanto uma certa hegemonia dos textos que circulam, de alguma forma, conforma o nosso universo, vamos chamar assim de nosso universo cognitivo, aquilo que a gente considera não só a forma de escrever, mas como uma boa teoria, né? Há um acoplamento entre a forma e aquilo que é dito, e quanto conhecimentos produzidos a partir de outros lugares, né? A partir de outros contextos geográficos, mas também de experiências, demandam um outro tipo de escrita, né? Então, um pouco que você trouxesse para a gente, pudesse comentar sobre essa relação entre estilo de escrita e vida, experiência, né? Eu penso um pouco naquele texto com o qual a gente começou trabalhando na disciplina, que foi um texto da Audre Lorde, mas também da Bell Hooks, né, que inclusive são autores que você que me apresentou. Então, eu fico pensando, elas têm um estilo de escrita que talvez, se em alguma medida, faz eco a esse esquema. Vou ter que pegar a Violeta lá, que ela acordou. Mas, enfim, acho que deu para formular um pouco a questão que eu queria fazer, né? Se eu pudesse falar sobre isso, vou pegar. Tá. Deixa eu ver se tem. Qual que é o texto? O texto está falando, o erótico. Como que é? O texto erótico, qual você está se referindo, que é os usos do erótico. O poder do erótico. O poder do erótico. Bom, já que a Júlia mencionou o poder do erótico, né, os usos do erótico, ela está se referindo especificamente a Audre Lorde, nesse texto, que ela já adiantou aqui. Nesse texto ela faz uma diferença entre o erótico e o pornográfico. O erótico para ela é aquilo que tem sentimento. Ela está se referindo, sobretudo, a uma ideia de completude. A sensação de completude quando você escreve um texto. Que tipo de sensação o texto te faz? Isso é uma questão muito importante para nós, porque isso é um dos elementos que nós mais perdemos, talvez, nos últimos anos. A vida intelectual, ela sempre foi marcada pelas paixões. Sempre foi. Recentemente, nós divorciamos a nossa vida das paixões. O que é? Por que havia uma certa boemia, um certo desregramento na vida intelectual? Porque a gente encontrava um autor, uma situação, um assunto, um tema, uma colocação, e simplesmente mergulhava naquilo. A gente mergulhava de cabeça. Descobri que, sei lá, Foucault é o homem da minha vida e não vou fazer outra coisa senão ler a obra dele inteira 10 vezes. Esse tipo de paixão, esse tipo de entrega à vida intelectual, hoje em dia é muito difícil, é muito rara.
se tornou um ingrediente cada vez mais complicado de você trazer para a vida intelectual. Isso é um dos males do sistema atual universitário e do sistema de produção. Nós temos que registrar tudo, nós temos que ter uma leitura muito padronizada de tudo. Nós abrimos mão, portanto, dessa pulsão sobre a qual a Audre Lorde está falando. Quando eu descubro algo assim, o que eu estou descobrindo? Estou descobrindo esse prazer intenso, né? Que ele existe muito comumente na poesia, quando você encontra aquela formação, aquele jeito de dizer, aquela sequência de palavras, aquela ênfase, aquele tamanho de encadeamento, que você tem aquela sensação de que não poderia ser de outra forma senão aquela. É precisa, é exata, é aquilo que você quer dizer, é aquilo que você sente do mundo que você vive. Quando você consegue isso, você produz dentro de você uma felicidade, uma pulsão erótica. Para ela, inclusive, o problema todo é esse. É como é que nós erotizamos novamente a palavra dentro da academia. Como é que nós recuperamos esse prazer? O problema de você recuperar esse prazer erótico é você recuperar esse prazer pulsional da relação. Porque esse prazer erótico não é individual. É ele que te impulsiona a compartilhar algo com alguém. E ele só é descoberto na convivência. Ele é necessariamente coletivo. Ele é necessariamente comunicativo. Ele não é privado, isolado. Quando eu encontro uma formulação, eu não encontro aquilo que a formulação quer dizer para mim e mais ninguém. Eu encontro o que ela quer dizer sobre um assunto e quero que aquela compreensão seja multiplicada. E quero uma reação a ela. Eu quero uma resistência ou uma confirmação. Então, ela é, nesse sentido, coletiva. Quando nós abrimos mão dessa pulsão, que tipo de produção acadêmica você faz? Você faz uma produção acadêmica que é marcada pelo dever, dizendo. O dever é a coisa mais sem graça do mundo. É a coisa mais chata. Estão aqui pelo dever, é muito difícil aguentar a vida universitária. Ela é enfadonha. Enfadonha porque você está o tempo todo decorando, né, aquele conjunto de procedimentos, aquele conjunto de dados, aquela sequência de frases, aquele pensamento que você tem que manifestar e você é convocado a repetir aquilo. Você vira uma espécie de gravador. É o que a Audre Lorde aproxima, né, da pornografia, simplesmente. Você fala sem sentimento. Gostaria de lembrar que talvez o texto mais lido já produzido nas ciências de longe é o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, ele é um texto fascinante. O Humberto Eco diz do Manifesto Comunista que ele é uma das peças de retórica mais fantásticas da história. Uma das peças de texto mais extraordinárias que já foram escritas. Quando Marx escreve o Manifesto, uma coisa que nós precisamos pensar muito fortemente é que ele inventa um estilo. O Manifesto não existe antes do Manifesto Comunista. Marx ele queria dizer algo. Precisava de uma forma para dizer. Ele tinha medo que se ele usasse formas anteriores, ele se confundisse com aquilo que a academia já vinha escrevendo e produzindo. Ele queria se distanciar daquilo. Ao mesmo tempo, ele queria um convencimento muito forte, ele queria um chamamento, né, a ação e a reflexão. Ele queria um chamamento, a ação e a reflexão, mas ele não queria um texto que se distanciasse da construção de teses sobre a sociedade. Bom, como é que eu me aproximo de uma construção lógica pensada, racional, e me distancio do acadêmico? Esse era o problema do Marx. Ele teve uma ideia, e ao mesmo tempo atende e fala numa linguagem popular, que as pessoas comuns entendam. Ele está diante de um desafio linguístico, portanto. Ele teve uma ideia, junto com Engels, numa mesa do café em Paris. E a ideia extraordinária que ele teve foi
reconstruir, através do seu próprio texto, a ideia de manifesto. O que era manifesto? O manifesto era um texto que manifestava algo, né, como o próprio nome diz. Geralmente a vontade de um governante. Geralmente era uma instrução de vida e de comportamento na cidade. Era um manifesto que dispunha sobre, sei lá, coleta do lixo, ou sobre regras de convivência. Marx ele tem a seguinte ideia: e se eu reescrever esse chamamento ou um comportamento, que é como todo mundo reconhece, der um caráter, né, revolucionário a esse chamamento, associá-lo a uma prova, né? E será que eu dessa forma não consigo me distanciar, né, do academicismo vigente, mas produzir um raciocínio e ao mesmo tempo né, um convite à ação? Aí que ele consolida, ele quebra a cabeça e reescreve o manifesto dentro de outra chave. E a partir do Marx, não preciso dizer a vocês, quase tudo que aconteceu no campo cultural tem o nome de manifesto. Mas ele foi primeiro. Ele inventou um gênero literário. Por isso que é forte. Porque ele teve a coragem de procurar a pulsão da palavra. Ele erotizou a palavra nesse sentido. Ele procurou uma forma nova. E é isso que transmitiu, é isso que convenceu. Se ele tivesse, sei lá, construído um argumento, não teria funcionado. Isso para não dizer para vocês que ele começa a lá Shakespeare, né? Ele era leitor de Shakespeare. Ele gostava muitas metáforas de Shakespeare, no Capital inteiro. Mas no teatro elizabetiano, no teatro inglês, que ficou conhecido, né, consolidado com o teatro inglês, você tem o palco e você tem as pessoas em volta do palco. E aquilo está uma babude, as pessoas estão conversando, estão perto, estão jogando, estão fazendo mil coisas. Normalmente, quando o Shakespeare começava uma peça, ele começava um barulhão, um fantasma, um espectro, né, uma entrada triunfante. Por que ele fazia isso? Para as pessoas calarem a boca e começarem a prestar atenção na peça. Naquele esquema, todo mundo em pé, andando, né, aquele palco circular, não tem como falar com ninguém. Você precisa chamar atenção. Como é que Marx começa? Manifesto Comunista. Anda o espectro pela Europa. Espectro do comunismo. Fantástico. Todos os poderes da velha Europa se aliaram para uma santa caçada a esse espectro. Papo, Tsar, Metternich, Guizot, radicais franceses, policiais alemães. Ele, aqui, isso seria quase que como, sabe, você pega aquela chapa de metal e bate nela com tudo, assim, aquele barulho de trovão, de raio, assim. É isso que ele faz. Ele faz isso e introduz a forma manifesto, o chamamento à ação. Arrasa, né? É de matar. Como é que esse texto poderia ser não lido? Não tem como. Você lê e fala isso. Com licença, eu estou a fazer revolução. Né? Não precisa passar do primeiro parágrafo. E conseguiu. E aí a fórmula ficou. Ou seja, nós já fizemos isso. Já fizemos bem feito, inclusive. Mas nós poucos nos dedicamos a isso hoje em dia, né? A essa eretização que a Raquel mencionou. Mas ele é fundamental. É fundamental ou falamos entre nós. Juliano, na verdade, Marx não foi o primeiro. Ele só reatualiza a invenção laica, o que já ocorreu na Idade Média. Manifestos Rosa Cruzes. Eu não saberia dizer dos manifestos Rosa Cruzes, Juliano. Não saberia dizer se eles teriam esse caráter que o Marx dá. De qualquer jeito, dentro dessa leitura, sim, uma reforma social. Sim, um chamamento na ordem da ideia dos costumes, dos comportamentos. Eu tenho impressão, eu precisaria ver para confirmar perfeitamente contigo,
Mas eu tenho a impressão que o Marx, ao elenco, ele associa esse texto político. Sim, exatamente. Ele se apropria de uma forma que tinha um conteúdo fortemente religioso, que não era, né, o esperado, né, para o texto que ele produziu. Inclusive, no começo, as pessoas estranham muito, né? Acham que não vai dar certo esse negócio. Eita. Sim, a Ellen Cristina, coloquei aqui o link para o texto. Gente, eu não vou conseguir falar muito aqui, a Pico Ruxa voltou a dormir no meu colo, mas eu deixo para vocês agora um pouco outros comentários, manifestações, para a gente continuar pensando um pouco sobre essas questões todas. Te ajudou de alguma forma? Foi novidade de algum jeito? Contribuiu? Só fazer um comentário, eu estava conversando aqui com um colega no chat sobre aulas. Acho que se eu tivesse tido essa aula na graduação, teria amenizado bastante a minha ansiedade de ler textos teóricos que são difíceis, que são de contextos totalmente diferentes do meu, enfim. Além de uma insegurança também da minha própria história, né? De não ter tido acesso à leitura, de não ter tido esse incentivo à leitura desde pequena, assim. Eu li um texto literário pela primeira vez já depois de adolescente, por conta de uma professora que chegou na minha escola, sempre fui de escola pública, e eu cheguei na universidade com uma insegurança muito grande, assim, de leitura, de uma insegurança e uma inferioridade também, assim. Então, acho que vem da minha própria história. A Conceição Evaristo, ela fala que ela não nasceu rodeada de livros, ela nasceu rodeada de palavras. E aí eu acho que também gera esse empoderamento da gente fazer várias leituras do texto e várias leituras da realidade também, né? São várias as formas possíveis. Eu acho que sua aula foi magnífica, assim, para mim. Só elogio. Me empoderou aqui um pouquinho. Se eu tivesse tido na graduação, seria maravilhoso. Muito bom, feliz de ouvir. Obrigado. O Bourdieu nos diz o seguinte: os processos de exclusão dentro da universidade, eles acontecem justamente quando naturalizamos certos elementos, nós damos de barato que pessoas têm acesso a esses elementos e camuflamos os recursos sociais a partir dos quais nós adquirimos certas habilidades. Esse é o principal instrumento de inclusão, de exclusão. O principal instrumento de exclusão não são impedimentos visíveis, eles são invisíveis, eles são sutis. E exatamente por isso são cruéis. Porque quando ele é invisível, a gente tende a internalizá-los, achar que o problema é na gente. Quando, na verdade, é a deficiência da estrutura. E a gente precisa discutir isso abertamente. Precisa investir nisso. Então, você tem toda a razão na observação que você faz. E lamento. Mas você chegou até aqui. Eu ia dizer só uma parte, né? Eu acho que parte do desafio que acho que a gente precisa aprender no campo das ciências sociais, e que eu acho que a literatura faz isso melhor, a partir daquilo que você identifica como uma falta na sua biografia, fazer disso uma potência, ou seja, que outros recursos, que outras experiências, que outras formas, a falta de livros que te circundavam, pode ser mobilizados para construir a tua relação com o conhecimento hoje, né? Porque você não teve isso, mas teve outras coisas, teve a tua experiência de outras formas. E isso não é um processo fácil, e para isso, né, isso que o Caleb chama a atenção é fundamental. A gente precisa explicitar os mecanismos que naturalizam certas formas como sendo as formas boas e verdadeiras, e abrir para outras formas e cultivar os processos também, né? Entender que a formação ela passa não só por manejar metodologias, ela passa não apenas por
aprender aqueles conceitos todos, Amorzinho. o papai ali. Mas também por ter espaço para que a gente possa desenvolver essa relação, que é uma relação com o conhecimento, que é uma relação com o pensamento. Isso tudo precisa ser considerado parte do nosso ofício, né? Não apenas supor isso como um dado. E acho que é o Svedberg, nesse texto que eu indiquei para a leitura, ele fala muito isso, a importância da gente cultivar esse tipo de aprendizagem, né? E não apenas supô-lo. Só essa parte aqui que eu queria fazer. E a Elizabeth compartilhou um texto da Anzaldúa também, comentar também da minha trajetória, né, na universidade. Acredito que todas as pessoas que já tenham tido acesso às leituras feministas, as feministas negras, latino-americanas, que realmente a escrita delas gera esse acolhimento, a própria escrita e o conteúdo do que elas abordam, né? Gerou em mim esse acolhimento, reconhecimento, espelhamento da minha própria história, né? Uma teoria que me usar, não sei se essa palavra é melhor, mas me empoderou para a minha própria história, inclusive nesse sentido das faltas, entre aspas, as ausências, que essas ausências são advindas da estrutura, né? Como o professor falou, citando aí o Bourdieu, que não é um problema da minha trajetória, ou de qualquer outra pessoa que esteja aqui, mas as próprias estruturas que invisibilizam, marginalizam, não sabem, de certa forma, incluir. Então, acho que as leituras, as teóricas feministas, no meu caso, as leituras que eu tenho, da Lélia Gonzalez, que é a autora com quem eu dialogo na minha pesquisa, da Anzaldúa, das autoras latino-americanas, de um modo geral, feministas negras brasileiras, norte-estadunidenses, né? São leituras muito potencializadoras e disruptivas na universidade, né? Que quebram esse cânone, essa imagem de uma teoria, né, descontextualizada, às vezes, da nossa própria história também. Então, é um lugar de acolhimento, é esse lugar da teoria, que eu acho que a Bell Hooks fala também, um lugar de acolhimento pela teoria, né? Me permite também um comentário, Caleb. Primeiro, te parabenizar, muito elucidativa mesmo as questões que tu traz. E eu me pego pensando, assim, relacionando com esse texto, né, sobre os usos do erótico e tudo mais, que muitas vezes, pelo menos nas experiências que eu tenho de leitura, eu me sinto muito mais cativado quando existe o recurso à metáfora, o recurso a contar uma determinada história, quer dizer, te cativar por um processo que causa um determinado tipo de aproximação, né, com aquele universo que o autor está tentando te transpor. Mas, ao mesmo tempo, eu me pego o tempo todo nesse impasse em relação às próprias demandas que a gente tem na escrita, de ter essa escrita que seja o mais objetiva possível, de modo a ser uma conversa que seja compartilhada dentro de um universo, né, daquela comunidade acadêmica que tu está tentando comunicar. Não sei se tu tem uma opinião ou pensares, né, sobre essas questões, como a gente consegue mobilizar, né, essas duas coisas, assim, ao mesmo tempo ter algo que seja uma escrita um pouco mais fluida, mais atraente, mas também sem perder um certo rigor e tampouco, assim, sem que isso signifique um signo de distinção, né? Tu citaste antes o Bourdieu, mas a distinção ela também aparece no próprio texto dele, né? É muito difícil, sem tu te apropriar da gramática do Bourdieu, que tu consiga entender o que ele está querendo dizer, às vezes com aquelas frases que do tamanho de um parágrafo, né? Então, não sei, essas questões aí eu fico o tempo todo com esses dois corações sobre como me comportar em relação a essas demandas. Olha, um problema grave nas ciências sociais, sobretudo contemporânea, que eu gostaria de citar, nesse sentido, é que nós somos cada vez menos ouvidos. Isso é muito triste. Hoje em dia, curiosamente, a cena pública foi ocupada, sei lá, pelos psicanalistas, por uma série de profissões, por juízes, profissionais do direito em geral, em grande medida por economistas. Nós temos um problema. Nós desaprendemos a falar com o grande público. É muito triste que na academia a gente desenvolva um único estilo. Um estilo mais fechado, ele não é de todo ruim. Quando nós pensamos, por exemplo, sei lá, uma competição por bolsas, eu preciso ter um padrão. Não tem outro jeito. Porque senão eu não consigo
Então, a avaliação é algo praticamente impossível de ser feito. Que nós imaginemos que o nosso pensamento ocorre a partir desses esquemas, isso é o maior problema. E que nós não exercitemos outras formas de escrita é gravíssimo. Eu entendo o que você quer dizer sobre o Bourdieu, mas o Bourdieu também foi um dos poucos que se atreveu a fazer uma coisa que hoje em dia pouquíssima gente faz. Falar em rádio, dar aula através de meios de comunicação de massa, televisão. Ele fez coisas, ele escreveu um conjunto enorme de artigos para o grande público, que é uma coisa que nós desaprendemos a fazer. Quando você pega, por exemplo, a definição de hábitos do Bourdieu no Contrafogos, que é um livro, um conjunto de artigos, uma coletânea de artigos que ele escreveu para o grande público, ele é muito sucinto. É uma disposição associada a uma posição. Se você pega a mesma definição em outros livros dele, ele dá uma volta, né, por helenismos, por latinismos, ele coloca origens, ele coloca... Você precisa ler o número de vezes para entender do que ele está falando. Mas ele exercita os dois tipos de escrita, e ele diz, nós temos que fazer as duas coisas. Nesse sentido, o maior problema nosso hoje é que a gente não está aberto a estilos diferenciados. A gente se fecha, a gente acha que tem que fazer a coisa de um jeito, de uma forma, em uma direção, com um fim. Isso só pode ser desastroso. Só pode ser um recurso para a gente ficar falando entre nós mesmos dentro de quatro paredes. Não pode produzir outra coisa. Você precisa da variedade. Eu, particularmente, assim, quando escrevo, eu escrevo de várias formas. Por exemplo, eu tenho um caderno de bobagens, né? O que me ocorre a respeito de um autor, eu escrevo ali, ou de uma leitura. Isso é a melhor coisa do mundo, né? Isso deve ser a principal coisa que a gente faz. Dá vazão essa apreensão impulsiva, primeira, gostosa, né, sensível da coisa. Virginia Woolf diz o seguinte, a gente lê o que gosta. A gente mede as coisas pelo que gosta. A gente deveria aprender, né, a usar os processos de classificação para potencializar os nossos gostos, e não o contrário. O que eu quero dizer, escolas, etc., elas funcionam como cabides para você pendurar suas coisas. Elas não podem servir elas mesmas como instrumentos de pensamento. Quando isso acontece, ferrou. Aí você está dentro de um ovo, e não vai sair dele. Não tem como. Então, só queria dizer que você tem razão, eu não tenho uma resposta exata para te dar, senão uma postura empática. E dizer que eu acho importante a gente produzir essa variedade. Diga, Juliano. É verdade o que se conta, aquele caos, que teria alguém levantado a mão no meio de uma palestra do Bourdieu e perguntado por que você fala de forma tão clara e simples quando está dando palestra e escreve tão difícil, né? Daí ele teria respondido que a academia obrigava ele a escrever difícil. Olha, eu não conheço esse episódio, mas eu consigo ver o Bourdieu fazendo isso. Eu não sei se ele diria isso, obriga, assim, um ponto de vista totalmente negativo. Ele achava mesmo que a gente tinha que ter vários tipos de comportamento, vários tipos de estilos, vários tipos de postura. Toda postura única ela é autoritária, totalitária. Obrigar o sujeito a se adaptar a ti. Né? Eu falo uma língua, entendo a minha língua, acabou. Não tem como me adaptar à sua. O bom da literatura é que me ensina a me adaptar à leitura do outro, a tornar a leitura do outro possível, diferente de mim. Não quer dizer que eu não possa conversar com os meus pares. Todos nós fazemos isso. Mesmo, sei lá, no primeiro ano de Ciências Sociais, graduação, você encontra um conjunto de amigos, você acaba falando uma língua que quem não está nas Ciências Sociais não entende. É natural que isso aconteça. O ruim é quando você não sabe se comunicar além disso.
Quando isso vira esse símbolo de ser especial, de ser superior, aí ferrou. Aí faz outra coisa da vida. Você se transforma, como alguém disse, você incorporou esse elitismo pedante e estéril. Sim, ele enxergava, Leonardo. Normalmente era, o truncado era, mas era também essa postura dele, né? Do Bourdieu, não era só para truncar a leitura, mas pense nisso, ele tentava, novamente, ser objetivo e subjetivo, ser abrangente e particular, lidar com estático e com dinâmico, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes. E ele faz isso através de jogos de palavras. Ele adorava escrever a mesma frase em sentido inverso. Estilo Caetano Veloso. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Ele amava. Eu não sei se ele conheceu essa canção do Caetano. Se não conhecesse, se tivesse conhecido, certamente ouviria todo dia em casa. Ele imprime todas essas categorias numa única frase. E isso torna a leitura difícil. Mas se você pensa nisso também, você tem isso como elemento para entender o Bourdieu, você começa a entender, você começa a absorver melhor, com mais facilidade, as palavras dele. Tem uma chuvona aqui. Alguém mais? Alguma observação? Fique tranquilo, gente. Alguém só chato, você me pode dizer. Pode dizer, Juliano. Não, só ouvindo a sua aula me lembrou muito quando eu li o Assim Falou Zaratustra do Nietzsche, né? E o Nietzsche, dentro da história da filosofia, ele se destaca, né? Ele inova na dimensão, assim, porque o que ele chama de aforismos, eles circulam muito próximos da linguagem do poema também, né? Na maioria dos livros dele, assim. Mas no Zaratustra, de fato, é mais inovador ainda, né? Porque ele escreve uma literatura para filosofar, né? É muito interessante. Ele é tido como escritor aforista. Como Saramago. Um dos que mais se aproxima, talvez. Também escreve para aforismos o tempo todo. É uma leitura e um estilo bem diferente. Esse estilo custou muito ao Nietzsche. Ele é muito assertivo. Todo aforismo é assertivo. Aqui já está tarde, não sei se é para jantar. Também já podemos fazer. Já está perto do horário de encerrar? Tá. A não ser que alguém queira fazer mais alguma pontuação, alguma coisa, senão a gente pode se encaminhar para a finalização. Enfim, mais uma vez, agradecer. Você de novo fecha o... Mais uma vez agradecer muito por essa aula que eu sei que foi preparada com muito carinho. Espero que todos possamos tirar o melhor proveito dessas discussões todas, né, nas nossas próximas experiências de leitura. E, enquanto você falava, também lembrei daquilo do texto, da experiência de leitura, né, como uma conversa com alguém, uma conversa privilegiada, e para que a gente possa entender melhor nosso interlocutor, nossa interlocutora, aprender algo da sua linguagem, do seu idioma, da sua maneira de ver o mundo, nos permite uma confrontação com... Obrigada, tá me dando água. Obrigada. Nos permite uma...
Desculpa, o Caleb está aparecendo na tela grande, ela está dando água para ele aqui na tela. Vou passar ela para você um pouquinho. Pronto, agora você vai aparecer no outro lado. Nos permite acessar de uma forma talvez mais instigante, mais generosa essas ideias, né? E a leitura da teoria, claro, tem especificidades, tem toda a questão de um debate interno ao campo, né? Questões que estão para além da especificidade do texto, mas sem essas chaves de leitura, nós perdemos muito vamos dizer, de uma chave, de um código de acesso, e ficamos muito à mercê de um debate como se nós não pudéssemos tomá-lo por dentro. Então, eu acho que essa discussão que você nos traz nos permite nos sentirmos mais parte desse processo, né? Eu acho que isso é muito importante, nos entendermos como artífices, como participantes dessa comunidade, que é essa grande comunidade de pensamento, e esse é um conjunto de práticas, de ideias, de modos de leitura, que acho que vão nos acompanhar durante a vida toda, porque o nosso ofício, ele é em grande parte ler e escrever, né? Muito do que nós fazemos é isso. Então, a partir dessas chaves, acho que nós podemos fazer isso de uma forma mais segura, mais consciente, mais prazerosa também. E, enfim, para as pessoas que não estão matriculadas na disciplina, eu quero deixar um especial obrigada. Nós ainda vamos ter outras 3 aulas abertas no decorrer do semestre, eu vou divulgar. Se vocês permitirem, eu vou mandar para as pessoas que fizeram cadastro um lembretezinho das aulas que ainda vão acontecer, né? Para vocês, caso interessem, estão convidadíssimas a voltar. Eu vi mais uma pitoquinha aí, Andy, ou foi impressão minha? Eu tive impressão de ter um bebê junto com você. Ela não é pitoca, ela tem 8 já, mas está aqui fazendo o tema de matemática. Muito né? bem, eu vi muito rapidamente. Ela disse que vai. Eu perguntei para ela se ela vai ler mais depois de ouvir a aula. Ela está pensando se vai ler mais. Ainda. E minha agenda está muito ocupada. Eu tenho que brincar, fazer o tema, ver filme. Uhum. Não é fácil essa vida, né, de criança estudante, é verdade. Crianças são sempre muito bem-vindas, gatos, cachorros, todos os seres, muito bem-vindos aqui na aula. Depois, para o pessoal da disciplina, eu vou mandar uma orientação para a leitura, para o exercício, para a aula que vem, né? Lembrando que não é uma aula síncrona, é uma aula assíncrona, que vai ser uma mediação entre essas propostas de leitura que Caleb trouxe e a questão que nós vamos trabalhar, que é a leitura como uma formulação a partir de um ponto de vista, né? Uma leitura como conhecimento situado, mas depois eu mando para vocês direitinho no Moodle. E termino, né, deixando todas com um abraço e desejando que tenhamos uma boa semana. Bem? Então, até logo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, bom rever vocês. Bom te ver, Júlia. Muito bom rever você também. Vou voltar para o escrito.